Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando a nossa aula de número 4 do nosso livro Teologia Sistemática 3, do nosso curso básico em Teologia Sistemática do nosso CETADB, Centro Teológico Educacional das Assembleias de Deus. Nós vamos, neste momento, dar início e nós queremos, antes de mais nada, claro, apresentar o nosso esboço geral de teologia sistemática para que os irmãos possam se situar, não é? Estar bem inteirados do que nós estamos tratando neste momento. Então, o curso de teologia sistemática, dentro deste curso básico do CETADB, tem 5 livros que abrangem 12 matérias. Quais são essas 12 matérias? A primeira é Bibliologia, que está no livro 1º. Nós já tivemos aulas sobre o assunto. Temos depois Teologia, Cristologia e Pneumatologia no livro 2. Nós estamos estudando agora no livro 3, Criação, Angelologia, Antropologia, Hamartiologia e Soteriologia. No livro 4 nós teremos Eclesiologia e também Missiologia, ou, se alguém preferir, Eclesiologia com Missiologia, porque nesse caso uma está contida na outra. E finalmente teremos Escatologia e também Heresiologia no último livro, o livro de número 5. Então nós estamos no livro 3, nós vamos agora para a lição de número 4. E a lição de número 4 é uma lição sobre a Hamartiologia. E nós vamos iniciar, como sempre costumamos fazer, lendo um texto bíblico e fazendo uma pequena abordagem bíblica, para que assim possamos introduzir o nosso assunto, ponto por ponto, até chegarmos à conclusão. Lembrando sempre que esta aula é uma aula que tem como objetivo estimular os irmãos para que os irmãos estejam cada vez mais inteirados do assunto, mas nunca se esquecendo de ler o livro. Ler o livro antes de participar da aula e depois da aula, claro, estudar aqueles pontos sobre os quais pairarem alguma dúvida, consultando aí o monitor, do CETADB, para que o irmão, a irmã que está participando desse curso possam ter um melhor aproveitamento deste estudo tão proveitoso e tão maravilhoso, que é o estudo da teologia sistemática. Vamos abrir as nossas Bíblias então, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus amados irmãos, a leitura que fizemos é de um texto muito conhecido de todos, Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos mostra como o pecado entrou no mundo e a consequência disso. Veja que aí o texto está tratando, portanto, do que nós chamamos em teologia de pecado original. Pecado original. Porque, como nós vamos ver ao longo desta aula, há uma diferença entre o pecado original e os pecados atuais, ou seja, os pecados que nós cometemos hoje. O pecado original é aquele pecado que entrou no mundo através do primeiro casal, ou mais precisamente, através do representante da raça humana, Adão. E isso é chamado também de a queda, com Q maiúsculo, porque foi uma grande queda, foi a partir daí que o pecado entrou de fato no mundo por meio do ser humano. Ou seja, isso mostra que não foi Deus quem criou o mal. Há muita gente aí achando que foi Deus quem criou o mal, Deus é o autor do mal, que Deus está por trás do mal, mas a Bíblia deixa claro que por um homem entrou o pecado no mundo. Claro que isto mostra também, de maneira indireta, que Deus dotou o ser humano de livre vontade, ou como chamamos também em teologia de livre-arbítrio,
e, na verdade, não é que o homem já estava destinado a pecar. O homem fez essa escolha. Claro que isso envolve várias questões, vamos tratar na aula de hoje, também na próxima, que é a próxima aula sobre soteriologia, em que falaremos também da presciência de Deus. Nós sabemos que Deus sabe o fim antes do começo, mas Deus, na verdade, ele não interfere na vida do ser humano. Porque Deus não criou seres autômatos, Deus não criou robôs, Deus criou pessoas que têm liberdade de escolha, que têm a faculdade, por assim dizer, chamada vontade, não é? Por meio da qual a pessoa pode exercer o seu livre arbítrio. Então, meus amados irmãos, vemos aqui também que a morte decorre do pecado, e aqui morte, claro, é morte em todos os seus aspectos. Nós vamos explicar melhor isso posteriormente, mas quando a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte que entrou no mundo, evidentemente, é a morte em todos os sentidos. A morte física, que é a separação entre a parte física e a parte espiritual, ou entre a parte material e a parte imaterial. A morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus, porque o pecado separa o homem de Deus, e a morte eterna, que, claro, é uma morte espiritual também, mas no sentido eterno. A pessoa que não quer se curvar a Cristo, não quer obedecer a Cristo, não quer andar segundo a vontade de Jesus, que também não obriga ninguém a segui-lo. Jesus mesmo disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas aquele que não quiser segui-lo, aquele que não quiser obedecê-lo, aquele que não quiser obedecer o seu evangelho, lamentavelmente, após a morte, quando partir para a eternidade, essa pessoa, lamentavelmente, estará para sempre separada do Senhor. Mas que Deus abençoe a todos. Esta é apenas uma breve meditação inicial na Bíblia. Eu quero convidar os irmãos agora que nós comecemos propriamente a nossa aula de hoje. Nós vamos começar, claro, apresentando um esboço geral deste livro 3, não é? Nós já tratamos da criação, nós já falamos sobre a doutrina dos anjos, ou angelologia, nós já falamos sobre a doutrina do homem, a antropologia, e agora nós estamos falando sobre a doutrina do pecado, que é conhecida como hamartiologia. Muito bem, e a nossa última aula deste livro será sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. O esboço geral da nossa lição de hoje. Temos uma introdução, que já está sendo apresentada, e temos aí um primeiro tópico, que como os irmãos certamente viram no livro, nós estamos chamando de introdução à doutrina do pecado, mas essa é uma introdução com muitos pormenores. Nós vamos até nos deter um pouco nela, porque ela praticamente abrange todo o conteúdo da hamartiologia. E os outros tópicos, posteriormente, que nós vamos também abordar, são apenas uma ampliação de tudo aquilo que nós já encontramos no primeiro tópico, que é chamado de uma introdução à doutrina do pecado. Então veja, temos esse primeiro tópico, depois o segundo tópico, uma abordagem pormenorizada sobre o pecado, na verdade é uma abordagem dos termos no hebraico, no grego, que tratam do pecado, ou seja, para que os irmãos compreendam melhor ainda aquilo que já vamos apresentar na introdução. O terceiro tópico, o homem antes da queda. Há muitas dúvidas sobre isso e muitas indagações. O que o homem podia fazer? Será que o homem antes do pecado era um super-homem? Será que ele podia voar? Será que ele não tinha nenhuma limitação? Nós vamos ver que há muita invencionice quanto a isso, não é? Claro que o homem desfrutava de uma posição privilegiada, porque antes do pecado,
Adão desfrutava de uma comunhão direta com Deus, sem intermediários. Ele falava com Deus, Deus falava com o homem, Deus falava com o primeiro casal, não é? Quando eu falo homem aqui, claro, o homem e a mulher, o gênero masculino e o gênero feminino. Mas o quarto tópico, veja aí, teorias filosóficas acerca do pecado. Aqui também uma breve menção sobre algumas teorias filosóficas. E a conceituação do pecado, claro que o pecado já vai ser definido aqui nesses primeiros tópicos, mas aqui uma conceituação, claro, diante de tudo que já tivermos estudado, fica até mais fácil de conceituar o pecado a posteriori. O tópico 6, pormenores da origem do pecado no mundo. Ponto 7º, pecado original e pecados atuais. Nós aí já fizemos até uma menção no início, né, que existe uma diferença entre o pecado original e os pecados atuais. O 8º tópico, a culpa do pecado. O 9º, a ação do pecado. O 10º, por que o pecado é universal. O 11º, castigo para o pecado. Então nós vamos agora dar início ao nosso primeiro tópico, a introdução à doutrina do pecado. Introdução à doutrina do pecado. Mas antes que falemos propriamente desse primeiro tópico, veja que a lição de hoje, ela trata do problema do mal. O problema do mal, que é muito discutido em filosofia, não é? Aliás, é um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia também, por que não dizer, é o mal. Como o mal entrou no mundo, não é? Quais são as consequências da entrada do mal no mundo? Quem criou o mal? Foi Deus? Foi o diabo? Foi o homem? Isso aí tem gerado muitas indagações, muitos debates. E o mal tem sido motivo de estudo, pesquisa e discussão de modo especulativo, mas também, graças a Deus por isso, de maneira séria. A preocupação com a sua origem desafia, claro, a inteligência e aguça o interesse em descobri-lo na sua essência, E o mal, é claro que nós vamos ver aqui hoje, de maneira detalhada, ele entra na história da raça humana através da primeira criatura, o ser humano. Mas não quer dizer que o mal entrou no universo ou o mal surgiu através do homem. Não, o mal entrou no mundo através do homem. Só que antes disso, claro, houve a entrada do pecado, do mal, de maneira geral, através de Satanás. Porque quando o homem pecou, na verdade, isso foi resultado de uma tentação de Satanás, que ali Deus permitiu que Satanás ele usasse aquela serpente que tentou a mulher também ali falou com o homem, ambos acabaram fracassando, não é? Mas veja que antes de Adão e Eva o mal já estava presente, porque Satanás foi quem tentou o primeiro casal. Então nós vamos discutir um pouco, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos para a introdução, então, à doutrina do pecado. O que é o pecado? Não é? Como ele se manifesta? Como ele entrou no mundo? São perguntas que essa matéria, chamada hamartiologia, ela procura responder. O que é o pecado? Como o pecado entrou no mundo? E etc. As consequências do pecado. Então, essas são os principais pontos, as principais perguntas que a hamartiologia procura responder. Na teologia cristã, a doutrina do pecado ganha um espaço importante, porque o cristianismo é uma religião de redenção. Não é? E como que eu vou falar de redenção sem antes falar do pecado? Eu só posso falar de redenção se eu falar antes daquilo de que a pessoa precisa ser redimida, daquilo que a pessoa precisa ser liberta, que é justamente o pecado. Então, por isso que em teologia sistemática, a hamartiologia precede a soteriologia. Seria um erro
aí de um erro cronológico, até se nós estudássemos primeiro a soteriologia, a não ser que estudássemos a soteriologia, ou um tipo de soteriologia que já abrangesse a hamartiologia. Porque eu não posso falar da salvação do pecado sem antes saber o que é o pecado. Bom, o termo hamartiologia deriva de dois vocábulos da língua grega, não é? Dois termos, hamartia e logos, os quais significam, claro, o estudo do pecado. Hamartia, uma das palavras neotestamentárias para o pecado. Nós vamos ver que existem outras, aliás, várias outras, mas a mais comum e a que deu também nome, que deu nome a essa doutrina, a hamartiologia, é a palavra hamartia. Então, hamartiologia é o estudo do pecado, não é? E esse estudo do pecado, como eu falei, ele deve preceder ao estudo da graça salvadora, da graça salvadora. Deus quer salvar, Jesus veio ao mundo e entregou a sua vida por todos os pecadores, mas é preciso que a pessoa ela conheça primeiro o que é o pecado. É como uma pessoa que vai ao médico, por exemplo, e o médico o que ele faz primeiro? Ele apresenta um diagnóstico. Depois ele vai receitar o remédio para que a pessoa, o remédio ou o tratamento indicado para que a pessoa possa ser curada ou pelo menos melhorar. Então, da mesma forma, quando nós estudamos hamartiologia e soteriologia, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar a doença que entrou no mundo, que é o pecado, as consequências dessa doença e, graças a Deus, que também nós vamos estudar sobre o remédio. Qual é o remédio? O remédio é a salvação em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. E esse estudo sobre hamartiologia, ele está muito no livro na Epístola aos Romanos, não é? Temos em toda a Bíblia, claro, pormenores, mas um livro que melhor sistematiza, assim. Paulo foi quem, na verdade, em Romanos, ele apresentou os principais pormenores sobre a doutrina do pecado. Lá nós encontramos, por exemplo, aquele veredito, Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá nós encontramos também Romanos 3 e 10, claro que Paulo fazendo uma citação lá do Antigo Testamento, mais precisamente dos Salmos, ele diz que não há um justo, nenhum sequer. Então veja que todos os seres humanos foram nivelados à condição de pecadores. Deus, que é soberano, claro, quando o primeiro casal pecou, Deus podia ter resolvido essa questão de uma outra maneira, não é? Deus, que é soberano, Deus colocou lá o homem para lavrar o jardim, Deus deu a ele uma adjutora, Deus colocou o primeiro casal ali no jardim e Deus deu ordem para que eles não comessem daquela árvore da ciência do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus e Deus poderia simplesmente ter ali, a partir daquele pecado, Deus poderia ter dito, bom, já que o homem não me obedeceu, eu vou pôr um fim, vou acabar com esse projeto, o projeto homem, vamos dizer assim, acabou, eu vou pôr um fim. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fez? Ele, na verdade, ele já tinha, claro, um plano pré-estabelecido, porque Deus nunca é apanhado de maneira desprevenida. É nesse sentido que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas note, a Bíblia não diz antes da fundação do mundo. A Bíblia diz desde a fundação do mundo. Mas o que isso significa, irmão Ciro? Que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Significa que todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial, todos eles apontam para Jesus. Jesus, claro, foi quem realizou o sacrifício perfeito, o único sacrifício. Mas todos os cordeiros que foram mortos de maneira sacrificial, eles apontavam para Jesus. Aquele primeiro animal que foi morto quando Adão e Eva pecaram, aqueles primeiros animais, não é? Porque a Bíblia diz que eles foram vestidos com peles de animais, então aqueles animais mortos, certamente, ali também apontam
para o Cordeiro que foi morto também, Jesus Cristo, para que nós recebêssemos vestes de justiça, vestes de salvação, o Cordeiro Pascual, todos os cordeiros que eram oferecidos, ou ampliando mais, todos os animais, porque não apenas cordeiros eram oferecidos, mas todos os animais que foram mortos de maneira sacrificial, todos eles apontavam para Jesus. Então, como nós estávamos dizendo, Deus que é soberano podia ter descontinuado, não é assim, o projeto homem, como eu falei, mas ele preferiu nivelar a todos. Mas por que ele fez isso? O texto de Romanos 11, versículo 32, é muito claro. Diz a Bíblia que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Mas alguém vai dizer, não, Jesus, na verdade, ele não fez isso por todos, ele fez isso apenas por alguns. Mas veja que nesse versículo que eu citei, a palavra todos aparece 2 vezes. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Aí eu pergunto, quem foi que Deus encerrou debaixo da desobediência? Foi uma parte da humanidade ou foram todos? Foram todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Então Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Agora, por que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência? O mesmo versículo explica. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Mas isso quer dizer então que todos são salvos ou que todos serão salvos? Não. Do contrário, nós estaríamos apoiando o universalismo, que diz que todos serão salvos, haja o que houver. O universalismo levado às últimas consequências diz que até o diabo será salvo. Não, nós não apoiamos o universalismo. Nós, na verdade, apoiamos o que a Bíblia diz, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todos são salvos, porque é preciso que haja, claro, aceitação dessa obra. Deus não tirou do homem esta possibilidade, Deus não tirou do ser humano, nós vamos ver isso posteriormente com maiores detalhes, mas Deus não tirou do ser humano a possibilidade de escolher. Mas vamos adiante. Diz então, Paulo lá em Romanos 11:32, mas também em Gálatas 3:22, que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, não é? Ou seja, antes de atingir a todos os homens, mediante a desobediência de Adão, o pecado teve origem no mundo espiritual. Isso que é preciso ser esclarecido também, não é? Isso nós vamos mencionar a posteriori. Estamos aqui introduzindo o assunto. O homem não é pecador, primeiramente, porque peca. Veja aí a relação que nós falamos entre o pecado original e o pecado atual. O homem peca hoje, até o crente peca. O servo de Deus peca também. Claro que o ideal é que ele não peque, né? João até falou, filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Claro que o crente não vai cometer qualquer tipo de pecado, mas nós pecamos às vezes até por pensamentos, uma palavra que falamos indevidamente. Nós estamos sujeitos a pecar. Por isso nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora, o que deve ficar claro aqui em Ramar Teologia é que o ser humano não é pecador porque peca. Ele peca porque é pecador. É como uma macieira. Não é o fato dela dar maçã que a torna uma macieira. Ela já é macieira, então ela dá maçã. O ser humano já é pecador, não apenas de nascimento, ele é pecador já na sua concepção. O salmista disse, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o ser humano já é pecador desde o início. Desde a concepção, o ser humano já é pecador. Porque ele não é pecador porque peca, ele peca, repito, porque ele é pecador. Cada indivíduo é, portanto, um pecador por natureza. A lei divina da reprodução, segundo a sua espécie, não é? Que está lá em Gênesis, é interessante que ela se aplica a todos os animais, a todos os vegetais, os animais, não é? Só que o ser humano, veja que o ser humano, após o pecado, isso se modificou, não é? Após a queda no Éden, o ser humano jamais um filho de um ser humano nascerá salvo. Veja que o pecado contaminou a raça humana. Mas contaminou por quê? Porque Deus
ele se utilizou disso para que todos tenham também oportunidade de redenção. Deus poderia simplesmente dizer que toda a humanidade está condenada. Já pensou se Deus fosse um tirano e dissesse, não, a partir de agora, já que o homem pecou, e ele pecou como representante da raça humana, isso vai passar a todos os homens e, portanto, todos são pecadores e todos estão automaticamente condenados. Mas o que Deus fez? Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então a oportunidade é dada a cada um. Mas vamos aqui agora só fazer menção rapidamente desses pontos, porque como eu falei, nem posso me deter muito neles, porque isso é apenas uma introdução. Veja que o capítulo é muito rico. Essa doutrina da hamartiologia, num seminário aí mais prolongado, claro que o nosso curso básico é um curso rápido, de apenas um ano e 8 meses, é um curso intensivo, por assim dizer, mas se a pessoa fizer um curso mais prolongado, talvez ela tenha que estudar 6 meses só sobre hamartiologia, não é? 1 ano sobre escatologia, por exemplo, 6 meses sobre angelologia. Por quê? Porque são matérias que estão relacionadas a assuntos muito profundos. Então, aqui na nossa aula, claro que nós não vamos esgotar o assunto, estamos apenas, como eu sempre digo, jogando luz, lançando luz sobre o assunto, para que os irmãos possam, a partir daí, fazer estudos mais aprofundados e crescerem em conhecimento. Então, veja que nós vamos aqui apenas fazer menção de alguns pontos. Veja aí, na introdução à doutrina do pecado, nós temos aí um primeiro ponto que é considerações gerais sobre o pecado. E aí nós apresentamos 7 termos gerais para designar o pecado. 7 termos gerais. A palavra pecado que nós comumente usamos é a palavra hamartia, que denota tudo aquilo que não se conforma com a lei divina e não se alinha com ela. Há várias referências bíblicas que não vamos ler agora para ganhar tempo. As escrituras, por exemplo, citam 372 formas de pecado e as centenas de outras não mencionadas na Bíblia. Na relação das obras da carne, por exemplo, lemos no fim dela, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, quando a Bíblia fala das obras da carne, a Bíblia termina dizendo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, portanto, que a Bíblia fala do pecado, mas a Bíblia não esgota o assunto. Porque é claro que ao longo do tempo vão surgindo novas modalidades de pecado. Você sabe que a Bíblia não é apenas um livro de mandamentos, a Bíblia é também um livro de princípios, e às vezes nós vemos que alguns pecados não estão assim claramente na Bíblia, mas através de princípios, através de mandamentos, nós conseguimos, através de uma comparação, não é, com os mandamentos em relação aos princípios, a gente pode até chegar numa conclusão. Quer um exemplo? A Bíblia não fala nada do tabaco. Você já viu na Bíblia alguma coisa assim como, por exemplo, não fumarás? A Bíblia não diz nada sobre isso. Ah, irmão Círio, mas é aquele versículo que diz que os viciados não herdarão o reino de Deus. Esse versículo também não tem na Bíblia, não é? A Bíblia não fala nada sobre isso. Claro que há no livro de Jó lá a menção ao vício, quando ali diz o Senhor vê o vício e não o terá em consideração. No livro de Daniel também a Bíblia diz que Daniel foi um rapaz temente a Deus e que nele não se achou nenhum vício. Então a Bíblia fala do vício, só que na Bíblia não tem esse versículo, os viciados não herdarão o reino de Deus. Na Bíblia você também não encontrará o mandamento, não fumarás. Mas como eu sei então que o crente não deve fumar, que fumar é prejudicial ao corpo? Veja que nós acabamos de mencionar aqui sobre as obras da carne. Paulo cita uma longa lista, só que ele não fechou questão, como se diz aí no campo da política, né? Ele não fechou questão. Ele cita uma longa lista, mas ao final ele diz, e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja, coisas semelhantes a estas. Não tinha sentido Paulo escrever sobre o tabaco naquela época, porque o tabaco não era conhecido, nem na Ásia Menor, nem na Macedônia, lá no norte da Grécia, nem lá em Corinto, no sul da Grécia, não se conhecia, não é? O tabaco. Então, por que Paulo escreveria sobre o tabaco? Mas ele disse coisas semelhantes a estas. Você que é estudioso da história, você sabe que o tabaco ele foi enviado da América para a Europa. Tanto que havia lá em Portugal um embaixador da França chamado Nicot, não é? Se escreve Nicote, e ele até emprestou o seu nome para o termo que surgiu, nicotina, não é? Vem desse embaixador da França, Nicot, que estava em Portugal. Então veja, o tabaco foi enviado da América de maneira geral para a Europa, do Brasil também, mas da América de maneira geral para a Europa. Então não havia sentido Paulo, naquela época em que as pessoas nem conheciam, nem sabiam ainda o que era tabaco, Paulo ter escrito, não é? E colocado entre as obras da carne, aí o tabaco, o fumo. Mas hoje nós sabemos que isso é prejudicial ao corpo. Isso destrói o templo de Deus, não é? O nosso corpo não é o templo de Deus. Então, por aí nós entendemos que se trata de um pecado. Mas, observe, eu estava falando de 7 palavras para o pecado no Novo Testamento, não é? Para designar o pecado. A palavra hamartia, não apenas no Novo Testamento, na Bíblia como um todo. No Novo Testamento é hamartia. Mas nós encontramos também no hebraico a palavra transgressão, pesha, que é também rebelião, que no grego tem o equivalente hamartema, que denota o quê? Quebra das leis divinas, significa transpor a fronteira da lei, do bem, da ordem, da decência. Por isso que a Bíblia tem aquele versículo que diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não é? Provérbios 28, versículo 13. Uma terceira palavra, um terceiro termo, iniquidade, que significa fora do prumo, fora de nível, do lado de fora, do erro, não é? Ou seja, erro, afastar-se do que é certo, errar o alvo, no hebraico, chatá, não é? Então isso é iniquidade. Iniquidade que é conhecida também como o pecado que é praticado conscientemente. Quando a pessoa sabe que não deve praticar, ela já sabe, mas mesmo assim ela comete o pecado. É como aquela pessoa que está andando na rua e aí tem uma placa diante dela dizendo, cuidado, buraco a 50 metros. E a pessoa continua andando na direção do buraco. Dali a pouco vem mais uma placa dizendo, perigo, buraco a 20 metros. E a pessoa continua andando. Dali a pouco, quem sabe, vem outra placa dizendo, cuidado, buraco a 10 metros. Mas a pessoa continua caminhando em direção do buraco. Aí a pessoa está chegando bem próxima do buraco, está a 1 metro de distância já para cair no buraco. Aí alguém grita de longe, cuidado, fulano, olha o buraco. E aí a pessoa agradece, obrigado, hein? E continua andando e cai dentro do buraco. Isso não é pecado, simplesmente, mas é iniquidade, que é o pecado cometido de maneira consciente. Consciente. Ou seja, pecar é errar o alvo. Mas um quarto termo, a desobediência, rebeldia, má vontade para com Deus e sua lei, isso também é uma palavra para o pecado. Tanto que lá em Romanos 11:32, que nós já citamos, diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. E depois lá em Gálatas, Paulo diz que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Por quê? Porque nesse caso, desobediência e pecado são palavras sinônimas, não é? Desobediência. Um quinto termo, incredulidade, falta de confiança em Deus e de dependência dele. Sexto termo, ilegalidade. Veja, eu estou falando de 7 termos que são relacionados ao pecado. Então veja, ilegalidade ou subversão, oposição à lei e à ordem divinas. E erro, propriamente, não é? Afastamento das normas divinas estabelecidas. Muito bem, então nós temos aí nesse primeiro ponto algumas considerações gerais
sobre o pecado, em que nós mencionamos 7 termos para o pecado. Um segundo ponto, veja aí, o homem natural e o pecado, nós vemos aí que a humanidade, quando a Bíblia diz, por exemplo, que a palavra de Deus usa a expressão homem natural, numa clara referência ao estado do homem ainda não alcançado pela graça de Deus, isso aí mostra, claro, de maneira indireta, já que existe o homem natural. Se nós olharmos para o texto de 1 Coríntios 2, versículos 14 a 16, nós vamos ver que não existe apenas o homem natural, existe também o homem espiritual e o homem carnal. A humanidade, ou seja, está dividida. Claro que Jesus falou daqueles que estão do lado de fora e aqueles que estão do lado de dentro, é uma classificação, mas uma outra classificação é que existem os homens que estão dentro da categoria natural, aqueles que estão dentro da categoria espiritual e aqueles que estão dentro da categoria carnal. Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Só que mais adiante, estou citando 1 Coríntios 2, 14 a 16, só que se você continuar lendo no capítulo 3, Paulo vai dizer aos coríntios: ainda sois carnais. E aí já entra uma terceira categoria, que não é natural e também não é espiritual. O homem natural, quem é? É aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, que ainda vive sob uma esfera meramente natural, não é? Ele não conhece os aspectos ligados à sobrenaturalidade do Evangelho, então é o homem natural. O homem espiritual, claro, é o salvo, temente a Deus, que conhece a palavra de Deus, que vive sob a graça de Deus e está cheio do Espírito, então é o espiritual. E o carnal? É aquele que, tendo conhecido a palavra de Deus, de certo modo ele se desviou, uns mais, outros menos, mas a pessoa se afasta, vai se afastando paulatinamente da presença de Deus, e essa pessoa então vai se tornando carnal. É triste. Veja, os coríntios, uma igreja lá, Corinto, diz a Bíblia que os dons de Deus se manifestavam. Nenhum dom vos falta, disse Paulo. Só que para essa mesma igreja em que Paulo disse que nenhum dom a ela faltava, Paulo disse: ainda sois carnais, não é? Porque a carnalidade é algo terrível. A pessoa está dentro da igreja, às vezes está lendo a Bíblia, está cantando hinos. Lembra-se daquele pastor que Jesus mandou João escrever para ele? E Jesus disse: tens nome de que vives, e estás morto. Era um pastor, tinha nome de que estava vivo, era tido como vivo, era tido como um pastor, como um servo de Deus. Entretanto, Jesus disse que ele estava morto e precisava, claro, se arrepender. Então, o homem natural e o pecado. Um terceiro ponto ainda dentro dessa abordagem inicial, desse primeiro tópico, a universalidade do pecado. Isso está lá claramente em Romanos 3, 23, mas em muitas outras passagens. O veredicto de Deus é claro: não há um justo sequer. O ponto quarto aí, 1.4, Deus e o pecado. A principal definição divina para o pecado é a que está contida em passagens como 1 João 3 e 4 e também 1 João capítulo 5, versículo 17. Nestes textos aparecem os termos hamartema, mas também a palavra anomia, não é? Então, o que significa hamartema? Denota errar o alvo. Errar o alvo. Porque quando a pessoa peca, ela erra o alvo certo. Ou, usando aqui uma frase de efeito, ela erra o alvo certo e acerta o alvo errado, não é? Porque a pessoa, quando peca, ela está errando o alvo certo, mas ela está acertando o quê? O alvo errado, não é? Porque ela está, muitas vezes, pensando que está certa. Então, ela pensa que acertou o alvo. Não, eu vou nessa direção, porque aqui está certo, é este o caminho. Mas a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas ao fim são os caminhos da morte. Então, hamartema, que aparece em 1 João 3 e 4, mas também aparece a palavra anomia, também no mesmo versículo, que implica transgressão, desordem, rebeldia, subversão.
E um outro termo que aparece agora já em 1 João capítulo 5, versículo 17, é adikia, que no grego significa injustiça. Lá no Salmo 41, versículo 4, o pecado é apresentado também como uma doença espiritual. Nós não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas os irmãos devem estudar, claro, este salmo. Isso é confirmado pelo apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, e o profeta Isaías também fala muito sobre isso. Aliás, Isaías, lá no capítulo 1, quando ele descreve a condição do pecador, da pessoa que está longe do Senhor, que está longe dos caminhos de Deus, a pessoa que está errando o alvo, está fora da direção de Deus, Isaías, quando descreve essa pessoa, ele diz, desde a planta do pé até a sua cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas e nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Veja a situação espiritual do pecador. Mas vamos para o ponto 5, origem do pecado. Origem do pecado. O pecado, claro, entrou no mundo através do ser humano, o ser humano quem pecou. Mas antes disso, se nós lermos Ezequiel capítulo 28, nós vamos ver ali um versículo que fala de Satanás, de maneira indireta, é claro, não de maneira direta, mas de maneira indireta. E nós vamos ver que o pecado, ele entrou no mundo, no universo, de maneira geral, o pecado surgiu, na verdade, através de Satanás, quando ele se rebelou contra Deus. Ali em Ezequiel 28 diz, perfeito eras os teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou, veja, iniquidade em ti, até que se achou iniquidade em ti. Então o pecado entrou no mundo através de Satanás. Esta descrição de Ezequiel 28, ainda que de modo conotativo, como eu falei, não denotativo, conotativo, ou seja, é uma comparação, não é? É uma analogia que nós fazemos, porque a Bíblia é análoga. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, às vezes a Bíblia, de maneira indireta, também apresenta muitas coisas. Se nós relacionarmos o que está em Ezequiel 28, Isaías 14, com o que está lá em Apocalipse 12, por exemplo, e em outros fragmentos das Escrituras, nós vamos, sem dúvida nenhuma, chegar à conclusão de que o texto ali alude, ainda que de maneira indireta, ao pecado de Satanás, a sua rebelião, a sua iniquidade. Mas vamos para o ponto 6 agora. Realidade e raiz do pecado. As evidências da realidade do pecado são tão contundentes que é um absurdo negá-lo, não temos como negá-lo. É só olhar, como está aí no livro, alguém que quer negar a realidade do pecado, basta olhar para um hospital, para uma funerária, para um cemitério, não é? Para uma fechadura de uma porta, para um caixa forte, para um alarme, para cada policial, para um tribunal, para uma prisão, para uma dor, para uma doença, para a morte, para a tristeza, para o pranto, para a guerra. Quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que o pecado existe, porque tudo isso que eu acabei mencionando só ocorre por causa do pecado, são consequências do pecado. A morte, a tristeza, a angústia, o roubo, a desonestidade, tudo isso é por consequência do pecado. Então o pecado é uma realidade, não há como negar, não há como a pessoa dizer, a pessoa fica questionando por que as pessoas são tão más, por que os homens matam, por que existem guerras, tudo isso é consequência do pecado. O ponto 7º, o pecado como ato e o pecado como estado. É bom saber fazer essa distinção também. O pecado como um ato, ou seja, cada um é tentado, diz a Bíblia, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, diz lá em Tiago, capítulo 1. Então, é um ato praticado, portanto, né? Como o próprio termo já diz. Ele é um efeito e não uma causa. Causa é a nossa natureza decaída. Eu expliquei isso no início, não é? Estou retomando. Existe a diferença entre o pecado original e o pecado atual. Pecado original e o pecado atual. O pecado como ato, portanto, ele já é um efeito. Por quê?
porque a pessoa não é pecadora porque peca, ela peca porque é pecadora. Agora, o pecado como estado indica que todos os homens estão propensos a pecar. Aí já é uma alusão ao pecado original. É um princípio gerador do mal, é uma causa e não um efeito. Não é culpado, o homem não é culpado apenas pelos pecados cometidos. Ele tem dentro de si uma natureza pecaminosa, que em si já é pecado, não é? Por que, aqui trazendo uma questão só para reflexão, por que Jesus jamais pecou? Porque alguém dirá, exagero dizer que Jesus jamais pecou. Jesus pode não ter pecado, alguém dirá, Jesus pode não ter pecado porque ele nunca, por exemplo, teve uma relação íntima com uma mulher. Jesus pode nunca ter pecado porque ele nunca roubou, ele nunca mentiu. Mas alguém dirá, mas Jesus ele pode ter pecado por pensamentos, porque ele é um ser humano como qualquer outro. É aí que está uma diferença que nós temos que ter cuidado quando estudamos a teologia sistemática, quando estudamos a Bíblia. Jesus, ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Então, ele nunca perdeu a sua natureza santa. Jesus, ele foi tentado, é verdade, mas ele foi tentado a partir do que vem de fora. Ele foi tentado por Satanás, claro, ele foi tentado pelo mundo, mas nós somos diferentes de Jesus num ponto. Nós, além de sermos tentados por Satanás e pelo mundo, nós somos tentados também a partir da nossa própria natureza, que é uma natureza decaída, uma natureza adâmica. Agora, Jesus não tinha essa natureza, porque ele foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Ele não tinha o germe do pecado. Então, veja que aqui está se falando, claro, do pecado congênito. Esse tipo de pecado Jesus não tinha. Esse pecado passou a todos os homens, mas Jesus, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele se fez homem sem nunca ter deixado de ser Deus. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Vamos avançar. Vamos agora para o ponto 9, a prática do pecado. E aí, nesse caso, a Bíblia menciona, claro, o pecado por comissão, ou o pecado de comissão, e o pecado por ou de omissão. A pessoa peca praticando, ou a pessoa peca deixando de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, o pecado não é somente praticar o mal, deixar de fazer a coisa certa também é pecado. Muito bem. O ponto 10, pecado dentro do homem. Pecado dentro do homem. É o pecado, como eu falei, que está relacionado com a natureza caída. Esse tipo de pecado Jesus não teve. Aliás, Jesus não teve pecado algum, não é? Eu quis dizer que ele não teve tentação alguma no que tange a isso. Nós somos tentados e, lamentavelmente, nós pecamos, não é? Nós acabamos fracassando, porque nós recebemos vários tipos de tentação, e não somente a tentação que vem de fora, mas também a tentação do que vem de dentro. Cada um é tentado quando atraído e engodado, disse Tiago, pela sua própria concupiscência, ou seja, o que está dentro da pessoa. São os chamados pecados do Espírito. A Bíblia menciona também pecados do Espírito. Davi cometeu pecados da carne terríveis, mas o pecado do Espírito que ele cometeu foi pior, levando-o a confessar: gravemente pequei contra Deus. Pecados do Espírito. Mas vamos avançar. Ponto 11. Consequências do pecado. A Bíblia fala de pecado para a morte, não é? Claro que o pecado, qualquer pecado, se a pessoa continuar nele e não se arrepender, se torna, claro, um pecado para a morte, que a pessoa tem que se arrepender, não é? Então, é preciso entender isso claramente à luz da Bíblia. Aí no livro nós vemos que o pecado para a morte, dependendo da sua gradação, traz como consequência sofrimentos, morte espiritual, morte física e até perdição eterna. São pecados que levam o seu praticante à morte física prematura. E aí tem uma relação, não é? Desobediência deliberada, incesto, murmuração, profanação, desvio, tentar a Deus, falsidade, rebeldia. Mas
Existe também o pecado que é conhecido como pecado que não é para a morte. Ou seja, isso mostra que nem todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Agora, é claro que qualquer pecado, mesmo perdoado, não nos exime dos seus maus efeitos, das suas consequências, o seu castigo aqui. Por exemplo, um assassino em série, um estuprador, um parricida ou matricida, pode ser salvo pela graça, não é? Pela graça de Deus, qualquer pessoa pode ser salva. Mas não quer dizer com isso que nós vamos defender agora que a pessoa, vamos dizer que um assassino em série, uma pessoa que já matou 10, matou 20, aí ele entrega a sua vida a Jesus. Ele pode ser salvo, se ele se arrepender de verdade, Deus tiver misericórdia dele, mas isso não quer dizer que perante a lei ele vai estar completamente livre. Não, eu agora sou salvo. E aquelas pessoas que foram mortas? Ele tem que responder perante a lei, não é? Perante a lei. Isso aí não podemos confundir uma coisa com a outra. Mas vamos para o ponto 12, o perdão do pecado. A Bíblia menciona o pecado imperdoável, não é? Lá em Mateus, tem pecado que tem perdão e tem pecado que não tem perdão. Lá em Mateus 12, Jesus mencionou o pecado imperdoável, que nós até fizemos uma menção quando nós falamos de pneumatologia, não é? O pecado imperdoável, claro, não diz respeito a um ato isolado, é um pecado contínuo, não cometido por ignorância ou má interpretação. A pessoa, na verdade, ela peca conscientemente, ela insiste nesse pecado, ela se rebela contra Deus. E aí, por fim, não resta mais nada, não é? Deus, ele, claro, ele é paciente, ele espera o pecador se arrepender. A Bíblia fala até de um rei chamado Manassés, que cometeu erros os mais terríveis, mas ele se arrependeu e Deus teve misericórdia dele. Então, quando a pessoa ela se arrepende, de fato, Deus perdoa. Outro item, o ponto 13, consumação do pecado. Veja, pode ser voluntário, consciente e deliberado, ou involuntário, inconsciente e não deliberado. Há várias referências aí que os irmãos deverão estudar, referências bíblicas. Se alguém por ignorância violar, por exemplo, as leis da física, sofrerá as consequências disso. Se alguém saltar de um prédio de 10 andares, mesmo não tendo consciência de que a força da gravidade fará com que o seu corpo se estatele no chão, a sua ignorância não impedirá a sua morte. Não é? Então não tem jeito, se a pessoa comete um erro, isso aí vai gerar uma consequência. Vamos adiante, o pecado do crente. O pecado do crente, conhecido e tolerado, gera, claro, consequências. Não é porque a pessoa é crente que ela não pode pecar, que ela não pode evitar o pecado, perdão. Ela peca, não é? Aliás, a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 14, vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça, veja, pelo engano do pecado. Olha o que o autor de Hebreus está falando. Ele não disse isso para os pecadores que não conhecem a Jesus. Ele disse, vede, irmãos. Ele dirigiu essas palavras aos irmãos, aos servos de Deus. Vede que nunca haja em vós um coração mau e infiel. Ou seja, o ser humano pode vir, o crente, né, em Jesus, ele pode vir a pecar. E dentro desse ponto 14, há um desdobramento aí, que os irmãos devem estudar. Por exemplo, aí é falado do julgamento do pecado, é falado do triunfo sobre o pecado. E veja que ponto importante, você que gosta de pregar, você que é pregador, aí está até um esboço para você pregar uma mensagem até para a igreja, uma mensagem de estímulo para os irmãos vencerem o pecado. Veja aí nesse ponto 14, 1.14.2, o triunfo sobre o pecado, passos para vencer o pecado. Amar a palavra de Deus, crer no poder do sangue de Jesus, confiar no poder do Espírito Santo,
e também aí tem uma alusão ao ministério sacerdotal de Cristo, a nossa fé depositada em Jesus Cristo, a nossa total submissão e entrega a Cristo e assim por diante. Então veja, passos para vencer o pecado. Mas vamos adiante, vamos agora para o tópico 2. Nesse tópico, como eu anunciei no início, nós temos uma abordagem pormenorizada sobre o pecado, mais precisamente um estudo dos termos hebraicos e gregos sobre o pecado. Então, nós encontramos no Antigo Testamento pelo menos 8 palavras que conceituam o pecado, e no Novo Testamento temos pelo menos 12 outras. Nós até citamos 7 na língua portuguesa, é claro, fazendo aqui alguma menção do hebraico e do grego, mas agora, nesse segundo tópico, nós temos um estudo voltado realmente para quem gosta da filologia, não é? Você que é um estudioso da Bíblia, você sabe que você deve conhecer, pelo menos de maneira nocional, a filologia, não é? O estudo das línguas originais, o grego, o hebraico, o aramaico. Claro que ninguém é obrigado a saber falar hebraico, não é? Ou falar o grego dos tempos bíblicos, o grego koiné. Se a pessoa tiver tempo e desejo, disponibilidade para fazer isso, que maravilha! Eu conheço algumas pessoas que falam fluentemente o grego, o hebraico, não é? Mas no caso do estudioso da Bíblia, ele deve pelo menos conhecer de maneira nocional. Deve saber, por exemplo, como ler um termo no grego, isso já ajuda. Você poder pesquisar no dicionário o termo diretamente, saber a aplicação do verbo, como se dá, não é? A conjugação e os outros elementos conectivos. Isso ajuda muito para a pessoa poder pesquisar na própria fonte. E claro que nós falamos isso até em bibliologia, temos que saber também que texto estamos consultando, porque você sabe que há vários textos gregos e eles são comparados e tal, e nós precisamos conhecer bem essa parte também, se nós quisermos nos aprofundar. Mas veja aí, os termos hebraicos para o pecado, temos aí o Ramá, Patá e Shagag. Ramá quer dizer enganar, dá a ideia de prender numa armadilha, num laço. Patá dá a ideia de seduzir. O sentido literal da palavra é de ser aberto ou abrir espaço para o pecado. Veja que são todos termos sinônimos, né? E às vezes um acrescenta algo que nos ajuda a compreender melhor. Temos também outros termos aí, veja, Shatat, Peshá e Raá, não é? Termo que aparece, o primeiro aí, aparece 522 vezes nas páginas veterotestamentárias e seu termo correlato no Novo Testamento. Hamartia sugere a ideia de errar o alvo e desviar-se do rumo. E assim por diante. Veja, são vários termos que os irmãos devem estudar e vão ajudar muitos irmãos nesse entendimento do pecado. Termos hebraicos e termos também gregos. Veja aí, no 2.2, termos gregos, hamartia, que nós já mencionamos, katia, adiquia, anomia ou anomos, apistia, azebeia e azeugeia, e assim por diante. São vários termos, é um estudo, como eu falei, esse segundo tópico, é um estudo pormenorizado sobre os termos hebraicos e gregos, que, claro, com a conceituação inicial que os irmãos tiveram no primeiro tópico, poderão abordar esse segundo tópico, claro, de uma maneira mais detalhada. É um estudo para ser feito sobre os termos da Bíblia. Mas nós vamos adiantar aqui o assunto, porque como nós apresentamos um esboço geral, a nossa abordagem aqui hoje tem vários tópicos. Nós vamos agora para o terceiro, que é o homem antes da queda. O homem antes da queda. A Bíblia é a única fonte segura para determinar a criação do homem e o seu estado original. Vamos para... Aí nós temos um tópico e um ponto único, não é?
que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Em que consiste essa imagem de Deus? Os teólogos vêm discutindo sobre as diferenças entre imagem e semelhança. Nós até fizemos menção disso já na aula sobre a criação e também na aula sobre antropologia, nós citamos alguma coisa. Nós já vimos que é uma discussão que acaba não chegando a uma conclusão. Os termos imagem e semelhança não dá para fazer, aí uma distinção clara, que na verdade o que vemos é que imagem e semelhança apontam para um termo, um único termo, não é? No original, apontando para o fato de que o ser humano ele recebeu algo da parte de Deus, o chamado imago Dei, não é? Deus dotou o ser humano ali de algumas características que ele compartilhou. Deus, assim como hoje, para o servo de Deus, para os salvos, Deus também compartilha, diz a Bíblia. Ele tem atributos que ele compartilha, os atributos que Deus compartilha, os atributos comunicáveis de Deus. Quando Deus formou o primeiro homem, ali quando Deus criou Adão e Eva e formou o homem, posteriormente formou a mulher, Deus ali compartilhou também algumas características com o ser humano, né? Quando Deus soprou nas narinas do homem, Deus estava ali certamente dotando de alguns atributos, de algo que Deus ali compartilhou. Muito bem, então vamos adiante. Aqui então temos esse ponto importante: o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. A melhor explicação é o fato de que o homem, claro, não é Deus, mas é como Deus, em termos de moralidade e espiritualidade. É o texto de 2 Pedro 1, 4 a 9, que eu mencionei, que nos dá base para fazer essa afirmação. Só Cristo é a imagem expressa da pessoa de Deus, como Filho do Pai, que possui a mesma natureza dele. Existem alguns ensinamentos de que o ser humano perdeu a imagem de Deus, isso que é importante. Essa teoria é incoerente, pois a imagem e a semelhança, de fato, se refere aos aspectos moral e espiritual. Esse é um estudo, claro, sobre a depravação total do ser humano, que é um dos pontos, hoje em dia existe muito essa discussão entre calvinismo e arminianismo, mas pode ver que os dois defendem a depravação total. O calvinismo tem aquela sigla em inglês, que nós poderíamos até citar posteriormente, não agora, mas na aula de soteriologia, TULIP, não é? E um daqueles pontos desse acróstico, por assim dizer, diz respeito exatamente à depravação total, total depravity, não é? Que é lá o T de TULIP. Só que também os arminianos, eles têm hoje também uma sigla, por assim dizer, um acróstico, que é FACTS, que também vai ter lá uma letra que vai designar a mesma coisa, depravação total. Tanto o calvinismo quanto o arminianismo defendem a depravação total. Só que a diferença, claro, é que os arminianos veem a depravação total como algo em que o ser humano ele foi atingido, claro, de maneira extensa, todos pecaram, não é? Mas não de maneira tão intensa a ponto de o ser humano ele ser desprovido de toda a capacidade de escolher e tal, porque senão ele se isso fosse verdade, ele teria deixado de ser um ser moral. Somente um ser moral pode ser chamado de moral ou imoral, não é? Porque moral no sentido de que ele pode escolher e etc. Ele pode vir a pecar, e ele pode vir a acertar, porque senão tudo que está na Bíblia, os mandamentos, seriam contraditórios, não é? Então veja, quanto à imagem moral, o homem é constituído de intelecto, vontade e sentimento. Quanto à imagem espiritual, possui, claro, o espírito, como já vimos em outras aulas.
O que o homem perdeu não foi a imagem de Deus, o imago Dei, e sim a capacidade de usar as características dessa imagem a fim de glorificar a Deus e ser plenamente feliz. O homem perdeu a santidade original, a pureza de atitudes. Seu caráter, portanto, foi afetado. Muito bem. Vamos para o próximo tópico. Teorias filosóficas acerca do pecado. O problema da presença do pecado no universo é discutido por filósofos, sociólogos, psicólogos e também por teólogos. E aí, claro, vão surgindo conceitos que são antiteístas, conceitos que são também anticristãos, não é? E aí entra em cena, claro, aquela disciplina importante hoje em teologia, que é a apologética, não é? Apologética, que nós vamos até também mencionar posteriormente. Dois elementos pelos quais podemos estudar o pecado, nós temos aí no livro. O primeiro trata da natureza metafísica do pecado, o segundo de sua natureza moral. O que é aquilo que denominamos pecado? Seria uma substância, um princípio ou um ato? Significaria privação, negação ou defeito? Seria alguma coisa relacionada com o sentimento? Essas perguntas se relacionam com a natureza metafísica do pecado. E as questões sobre a natureza moral do pecado? Como o pecado se relaciona com a lei de Deus? Que relação tem o pecado com a santidade e com a justiça? Então, essas perguntas, elas foram gerando, claro, ao longo do tempo, algumas concepções, alguns conceitos, algumas teorias, e algumas delas são as seguintes, que estão aí no livro, eu vou só fazer menção. A primeira teoria filosófica e antibíblica, claro, que mencionaremos, é a que ensina a existência de um eterno princípio do mal. Isso está presente no gnosticismo, no marcionismo, no maniqueísmo. Tudo isso foi alvo de discussão lá nos primeiros séculos da igreja. Ali até o quarto século, isso foi muito discutido e tudo isso, claro, foi rechaçado, foi refutado pelos pais da igreja, pelos homens de Deus do passado, não é? Porque essa teoria diz que o mal tem o seu próprio poder, assim como Deus possui o seu. Não admite que o homem possa se livrar do pecado. A Bíblia nega essa teoria, pois o pecado não é eterno. E quando o homem pecou, fez isso por escolha intencional e voluntária. Hoje, é claro, Jesus nos livra do poder do pecado, não é? No futuro, ele nos livrará da presença do pecado. Isso é importante. Isso é importante dizer. Claro que em soteriologia nós vamos ter até mais tempo para tratar disso, mas a salvação hoje significa que Deus nos livra do poder do pecado. Diz a Bíblia, o pecado não terá domínio sobre vós. Então, é um livramento ou até mesmo uma libertação do poder do pecado. Agora, no futuro, quando nós estivermos na presença de Deus, já estivermos com os nossos corpos glorificados, aí sim nós vamos ser libertos da presença do pecado. Aí é diferente, da presença do pecado. Uma outra teoria filosófico antibíblica é a que apresenta o pecado como um mal necessário, ou seja, o mal tem que existir para que haja equilíbrio no universo. Isso aí é também uma outra teoria errônea, não é? E nós temos aí no livro, não é? A essência dessa teoria é a de que o pecado é a condição necessária para a existência do bem. A palavra de Deus, entretanto, ensina, refutando, claro, essa teoria, que se o bem não pode existir sem o mal deixa de ser algo condenável e repulsivo diante de Deus. Veja, se o mal fosse para compensar o bem, então Deus não trataria o mal da forma como Deus trata em sua palavra. Uma terceira falsa teoria ensina que a fonte e a sede do pecado estão na natureza sensorial do ser humano. Ou seja, essa teoria separa e distingue o corpo do espírito humano.
como que se fossem duas coisas muito distintas. Essa teoria entende que o negativo prevalece sobre o positivo. Por isso o homem é vencido pelo pecado. Biblicamente, claro, essa teoria é falsa e equivocada, porque o pecado não é um ato ou um estado sensorial do homem. O pecado não tem domínio sobre os salvos, como nós já falamos. Essa teoria neutraliza a consciência do pecado e de culpa, porque faz do pecado uma mera debilidade, não é? A Bíblia se opõe à teoria que faz do corpo ou da natureza sensorial do homem a fonte do pecado. Uma quarta teoria também é a que trata do caráter do pecado e declara que a essência do pecado está no egoísmo. Claro que o egoísmo é um tipo de pecado, mas não podemos dizer que o pecado apenas é o egoísmo, não é? A Bíblia contraria isso, não é? Langston, por exemplo, entende que o egoísmo é o coração do pecado e a origem do pecado. Entretanto, o egoísmo corrompido é, na verdade, fruto do pecado, não é? Então, esse é um tópico importante em que os irmãos devem estudar também. Estou aqui apenas, como já falei, lançando luz sobre o assunto. Os irmãos estudem esse assunto sobre as várias teorias errôneas, é claro, a respeito do pecado, porque o que prevalece é o que a palavra de Deus defende. A Bíblia conceitua muito bem o pecado, não é? Nós vimos naquele primeiro tópico vários pormenores sobre o pecado, mas agora nós vamos para um ponto sobre um tópico importante sobre a conceituação do pecado. Os estudiosos do assunto têm definido o pecado de várias maneiras, mas quase sempre foge do conceito mais forte e bíblico, o de que o pecado existe como um ato, um estado ou condição, não é? Eles conceituam, a Bíblia, né, conceitua o pecado de forma clara, e isso alguns renomados teólogos também, ao longo dos séculos, foram deixando isso cada vez mais claro, porque, claro, a doutrina bíblica sempre esteve lá, mas Deus usou homens também para formular, não é? Veja, por exemplo, a doutrina da Trindade, sempre esteve na Bíblia, claro. A Trindade é uma doutrina bíblica, a Trindade não é uma invenção dos homens, mas Deus usou homens para formulá-la somente no século IV. Foi no século IV que houve a formulação da doutrina da Trindade. No caso aqui da conceituação do pecado, por exemplo, John Wesley, pai do metodismo, ele definiu o pecado como uma transgressão voluntária e de uma lei conhecida. Já Augustus Strong, eminente professor de teologia dos Estados Unidos, escreveu sobre a doutrina do pecado em sua Teologia Sistemática de 1886, portanto, século XIX, e ele diz que o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. W.T. Conner, em sua obra em espanhol, Doutrina Cristiana, ao falar da natureza do pecado, escreveu que nós definimos o pecado como a rebelião contra a vontade de Deus. Charles Hodge escreveu que o pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus e inclui culpa e contaminação. A primeira expressa sua relação com a justiça, a segunda, sua relação com a santidade de Deus. O pecado, portanto, é um ato livre e voluntário das criaturas de Deus, uma vez que elas são seres morais, dotadas da capacidade de perceber o certo e o errado. Os vários termos hebraicos e gregos das línguas originais, que nós até temos um tópico neste capítulo tratando disso, os vários termos hebraicos e gregos das línguas originais da Bíblia, quando falam do pecado, apontam para o sentido ético, porque falam da prática do pecado, não é? O pecado não é uma fraqueza ou coisa passiva, ou mesmo um efeito da criação divina pelo qual temos que ser responsabilizados.
é de fato uma ativa oposição a Deus, uma transgressão das suas leis, que o homem, por escolha própria, ou seja, livre, resolveu fazer conforme ensina a Bíblia. E aí há vários textos, eu não estou lendo, eu gosto até de ler versículos bíblicos ao longo da exposição, mas eu estou evitando ler porque, como eu já falei, essa lição é uma lição bastante extensa, não é? O pecado não consiste apenas em atos manifestos. Veja, o pecado não consiste apenas em atos manifestos. O pecado não é somente aquilo que se pratica erradamente, mas é algo entranhado na natureza pecaminosa adquirida da raça humana. É um estado pecaminoso que envolve hábitos pecaminosos, os quais se manifestam na vida cotidiana. Então, diante dessa conceituação aqui, mais uma, não é, do pecado, o que deve ficar claro para nós, de maneira geral, claro que são muitos conceitos aqui, que quem quiser se aprofundar do assunto, precisa estudar esses termos no hebraico, no grego, mas o que deve ficar claro para nós, em linhas gerais, é que existe o pecado original, que nós herdamos de Adão, não é? Herdamos porque alguém até não entende isso. Como pode? Eu não tenho nada a ver com Adão. Adão que pecou, eu estou aqui. O que eu tenho a ver com Adão? Não é? Só que tem que entender o plano e o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, ou seja, Deus nivelou a humanidade. Mas Deus nivelou por quê? Porque Deus quer também exercer a sua misericórdia para com todos aqueles que crerem em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o pecado original, Deus nivelou a todos debaixo do pecado, debaixo da desobediência. Mas para quê? Para com todos usar de misericórdia. Então o que deve ficar claro, existe o pecado original, mas existem também os pecados atuais. Os pecados atuais resultam do pecado original. Eu peco hoje, por quê? Porque eu tenho uma natureza caída, eu tenho uma natureza adâmica. Adão, ele tinha, claro, liberdade para escolher, mas ele na sua natureza não estava o pecado habitando ali. O pecado passou a habitar na natureza adâmica quando ele fez uma má escolha, quando ele desobedeceu a Deus. E a partir dessa má escolha, ele como nosso representante, em outras palavras, é como se nós estivéssemos ali em Adão, é isso que a Bíblia quer dizer, nós estávamos ali em Adão, mas hoje nós podemos estar em Cristo. Se em Adão nós somos pecadores, em Cristo nós triunfamos sobre o pecado. Em Cristo o pecado não tem mais domínio sobre nós. E em Cristo no futuro, a presença do pecado também será tirada da nossa vida e nós estaremos para sempre livres, libertos do pecado em uma outra dimensão. Toda a glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus por isso. Mas vamos avançar. Agora vamos para o 6º tópico, pormenores. Todos esses tópicos que estão aí como pormenores são tópicos que os irmãos devem estudar. Por que são chamados pormenores? Porque aquilo que nós já temos explicado, nós vamos agora explicar de uma maneira mais ampla, não é? Pormenores e da origem do pecado. E claro que essa explicação mais ampla, possivelmente não possamos apresentar aqui muitas coisas por causa do tempo, mas os irmãos devem tomar tempo para estudar. Dedique um tempo. Isso vai valer a pena, não é? Isso que o irmão está fazendo agora, o irmão vai ver que lá na frente, quando Deus abrir portas para o irmão pregar o evangelho, para o irmão ensinar a sua palavra, quando o irmão estiver viajando para outro país, o irmão vai ver como foi importante o irmão ter tomado tempo para estudar essas doutrinas fundamentais da Bíblia. Não é? Fundamentais da Bíblia. A hamartiologia é uma doutrina fundamental. Aliás, todas as doutrinas da teologia sistemática, essas 12 que nós estamos estudando aqui, nesse curso básico, quem conseguir estudar e assimilar o que diz a Bíblia sobre o pecado, sobre a salvação, sobre os anjos, sobre a igreja, sobre as últimas coisas,
essa pessoa ela vai ter um grande cabedal, uma grande bagagem para poder fazer a obra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, caminhando já para o final aqui, nós temos ainda alguns tópicos que nós vamos fazer menção. Pormenores da origem do pecado do universo. Temos aí a primeira manifestação do pecado que nós já citamos. Qual foi a primeira manifestação do pecado? O pecado não teve origem em Deus, é claro. O pecado ele teve origem lá nas regiões celestiais. É interessante, alguém diz que o pecado teve origem no céu. Temos que ter cuidado com essa afirmação. Tem até um hino que nós cantamos que diz: no céu não entra pecado. Mas em que céu que não entra pecado? Não entra pecado lá onde Deus está, lá na presença de Deus. Então Satanás, quando ele pecou, veja que lá em Ezequiel tem uma afirmação interessante, que ele diz, aliás em Isaías diz: subirei ao céu. E Ezequiel também, eu citei Ezequiel porque Ezequiel 18 e Isaías 14 são palavras, são textos que são perfeitamente, em alguns casos até intercambiáveis e também se relacionam, e um explica o outro, a Bíblia explica a própria Bíblia, e veja que lá, Satanás, claro, de maneira indireta ele é citado, ele diz: subirei ao céu. Quando ele diz subirei ao céu, é porque ele não estava exatamente onde Deus está. Quando ele pecou, ele não pecou exatamente onde Deus estava. Então, tomemos cuidado com essa afirmação de que Satanás, o mal surgiu no céu, o pecado surgiu no céu, porque muitos usam isso até para dizer que Deus é o autor do mal. Não, Deus criou, claro, criaturas dotadas de arbítrio, criaturas que podiam escolher, não é? Ele não criou seres autômatos, ele criou seres que poderiam escolher. Porque veja, se o ser humano, por exemplo, fosse um ser autômato, como que nós poderíamos dizer que amamos a Deus? Como Adão poderia amar a Deus? Porque o amor é um sentimento voluntário. Se uma pessoa diz assim, você é obrigado a me amar, alguém coloca um revólver na sua cabeça e diz, você tem que me amar, isso é amor? Não. O amor verdadeiro ele é voluntário. Então, o amor só pode ser verdadeiro no caso de uma pessoa que é livre para escolher. Deus não fez seres autômatos. E por isso que Satanás, ele também se rebelou contra Deus. Então, há dois textos que devem ser estudados dentro disso que eu estou falando, não é? Dois textos. O primeiro lá é de Isaías, que refere-se ao rei caído da Babilônia, e que sugere, claro, que a história da queda de Lúcifer sugere que ali está, né, a história da queda de Lúcifer. Como eu falei, por analogia, porque ali, claro, diretamente está falando do rei de Babilônia. Só que se você ler com cuidado, você vai ver que não é uma mera menção ao rei de Babilônia. Você vai ver que ali tem uma relação com a queda de Lúcifer, a queda da estrela da manhã. O segundo texto, Ezequiel, que eu falei, também apresenta um lamento sobre o rei de Tiro. O que fica claro que é o pecado, fica claro é que o pecado foi originado, portanto, em Satanás. Isso deve ficar claro. Como, se alguém te perguntar, meu irmão, como que surgiu o mal? Vamos dizer que você está lá na faculdade, lá na universidade, alguém te pergunte, ou surge essa discussão, como surgiu o mal e tal. Aí alguém diz, olha, aquele ali, ele é um pastor. O que você acha? Diz aí alguma coisa. E aí você vai falar o quê? Você vai explicar justamente o que nós estamos aqui mencionando. Que Deus não é o criador do mal. Porque Deus criou, Deus fez criaturas que foram dotadas de arbítrio. Deus não é o autor do mal. Muito bem, então vamos adiante. Como o pecado entrou no universo, como o pecado surgiu, a resposta é essa. Satanás se rebelou contra Deus. Na ocasião, claro, Lúcifer, ele se tornou, vamos dizer assim, Satanás porque ele pecou, ele se rebelou contra Deus. Mas como o pecado entrou no mundo? O pecado entrou na vida da humanidade através de Adão e Eva. O pecado se tornou uma realidade na vida da humanidade quando uma criatura extraordinária espiritual se materializou, não é? Numa serpente, uma criatura extraordinária, porque a Bíblia descreve lá Lúcifer como um querubim, não é?
era alguém que realmente foi dotado ali de uma beleza, até como a Bíblia mostra, mas ele preferiu se rebelar contra Deus. Pela soberana e sábia vontade de Deus, permitiu-se que no Éden, o jardim idílico ou o jardim paradisíaco, criado por Deus para que Adão e Eva vivessem felizes, fosse invadido. Deus permitiu ali que o jardim do Éden fosse invadido por Satanás para tentá-los com astúcia e engano. E foi aí que eles, lamentavelmente, se deixaram enganar pela insinuação diabólica e o mal, então, entrou no mundo. Vamos para o 7º tópico, pecado original e pecados atuais. Veja que isso eu já expliquei, e esse tópico é apenas um tópico para os irmãos estudarem e, de fato, terem, assim, uma melhor pormenorização do assunto, não é? Mais detalhes, aí está a diferença, pecado e culpa originais, pecado original ou factual, pecados veniais e mortais, isso aqui é importante. Pecados veniais, aqueles que podem ser perdoados, não é? E pecados mortais, aqueles que não têm perdão. Claro que a Bíblia, a rigor, ela cita apenas um pecado que não tem perdão, que é aquele pecado imperdoável. Mas todo pecado continuado, né, quando a pessoa fica com a sua mente cauterizada, esse pecado vai levar à morte. Mas o pecado que a Bíblia chama de imperdoável é aquele pecado contra o Espírito Santo. Mas pecado contra o Espírito Santo, não vá pensar você que é apenas uma palavra que você fala inadvertidamente, um pensamento. Não, o pecado com o Espírito Santo é um conjunto de pecados. É algo que você vai cometendo e vai fazendo, e veja lá, por exemplo, aqueles fariseus, aqueles religiosos, não é, que se levantaram contra Jesus e diziam que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Veja que absurdo. Então, eles já estavam realmente naquele estágio em que a consciência deles não acusava mais nada. Agora, se uma pessoa ela se sente acusada, se a pessoa se sente tocada pelo Espírito Santo, é evidente que essa pessoa não cometeu o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é pisar a graça de Deus, é pisar o sangue de Jesus, é desprezar o plano da salvação, é se rebelar contra Deus. Isso é o pecado imperdoável. Não é a pessoa cometer um deslize, falar uma palavra que não deve, até mesmo contra o Espírito Santo, não é? Claro, se a pessoa vier a fazer isso, ela deve buscar o perdão em Deus. Muito bem, vamos para o 8º tópico, são muitos os tópicos, como eu falei, e nós já estamos aqui caminhando para o final. Culpa do pecado. O que é a culpa do pecado? Diz lá em Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Veja, conheceram que estavam nus. Aí está a culpa do pecado. Pelágio, que é tido como herege, não é? Ele renegava a ideia do pecado original, porque entendia que os homens que nascem no mundo desde a queda vivem no mesmo estado em que Adão foi criado e que o pecado deste prejudicou apenas ele próprio. O ensino claro da Bíblia é diferente, não é? O ensino claro da Bíblia a esse respeito não deixa dúvida de que a culpa original refere-se àquela recebida por Adão e Eva após terem pecado contra a lei de Deus. Ou seja, a culpa relacionada com o pecado original. Natureza da culpa. Ponto 2. Culpa significa merecimento da punição em que o culpado tem de satisfazer a justiça divina mediante o pecado praticado. Paulo escreveu aos Romanos que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. O aspecto legal da culpa perante Deus diz respeito ao fato de que quando Adão e Eva cometeram o pecado contra a ordem divina, tornaram-se legalmente culpados e dignos da pena estabelecida por Deus. Portanto, por um só ato pecaminoso contra Deus, Adão tornou-se incapaz de permanecer na presença santa de Deus. Legalmente,
todos são culpados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Isso significa que todos participaram da transgressão de Adão. Veja, isso que nós até mencionamos. A expressão estão destituídos da glória de Deus indica a necessidade de recuperação do primeiro estado de glória de Adão antes da queda. Somos culpados do pecado, tanto em relação à culpa original de nossos primeiros pais, quanto pelos pecados que fazemos hoje. Muito bem. Culpa na consciência humana. Este item é muito importante também. A culpa se manifesta como um estado objetivo, isto é, ela é produzida mediante o fato da prática do pecado e não deve ser confundida com o papel da consciência que produz a culpa subjetivamente. 8.4 temos também a culpa e lei moral de Deus. A culpa tem uma relação com a lei moral de Deus. A culpa não faz parte da essência do pecado, mas é antes uma relação com a sanção penal da lei. Adão cometeu o pecado e, na qualidade de chefe federal da raça humana, por ele foi imputada a todos os seus descendentes a culpa do pecado. Veja como agora, nesse tópico também, nós estamos já recuperando, repetindo e repisando aquilo que nós já mencionamos anteriormente. Por isso que os irmãos devem estudar. Esse capítulo é um capítulo para estudo. Aqui a nossa abordagem, uma abordagem ampla, assim até mais panorâmica, dando apenas alguns destaques, mas é importante que os irmãos leiam e estudem este capítulo. 8.5, os graus da culpa. Graus. Veja, entendemos que todo pecado é venial, isso à luz da Bíblia, não é? Deus pode perdoar todos os pecados. A exceção, como eu já falei, está no pecado contra o Espírito Santo, mencionado lá em Mateus 12, versículo 31. Na realidade, existem pecados perdoáveis e os pecados não perdoáveis, ou seja, pecados que são e que não são para a morte, não é? Em 1 João 5, 15 e 17, ou melhor, 16 e 17, está escrito: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O sentido da palavra morte, no contexto da passagem, refere-se à morte física. E isso se torna claro quando o autor aconselha a orar para que tenha vida, e diz literalmente: orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Aos que diferem também na compreensão desse texto, porque entendem que se trata da morte eterna e não meramente morte física. O que prevalece em nossa doutrina pentecostal, não é? Haja vista ser esse um curso básico da Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, e o que prevalece no nosso entendimento, à luz da Bíblia, é que a doutrina do pecado faz distinção entre Hebreus 10 e 26 e Hebreus 5 e 2, que trata do ato de pecar voluntariamente depois de conhecer a verdade e o de pecar por ignorância, ou seja, aqueles que pecam por ignorância. O pecado contra o Espírito Santo não deve ser considerado como um simples ato isolado, mas também como sintoma exterior de um coração tão radical e finalmente estabelecido contra Deus que nenhuma força que Deus possa consistentemente usar o poupará. Tal pecado, portanto, só pode ser o clímax de um longo curso de endurecimento de si mesmo e de depravação de si mesmo. Muito bem, vamos adiante. Vamos para o tópico 9. Ação do pecado. Consequências do pecado no mundo. O pecado, inevitavelmente, trouxe graves consequências ao universo. E a primeira delas, claro, é a própria universalidade do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, todos se tornaram pecadores. A universalidade do pecado.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa é a maior de todas as consequências e através dela muitas outras. Eu citei anteriormente aí, nós temos as doenças, as enfermidades, não é? A própria morte. Tudo isso é resultante do pecado, é consequência do pecado. Mas veja aí o 9.2, o eu em detrimento de Deus. O pecado de Adão e Eva foi uma escolha feita por ambos, uma escolha preferencial do eu em detrimento de Deus, como objeto do sentimento e fim principal de suas vidas. Preferiram atender aos ímpetos do seu ego a fazer de Deus o centro de suas vidas. Renderam-se incondicionalmente ao seu ego, em prejuízo do projeto do Criador para com as suas vidas. Veja que como foi algo terrível, não é? A entrada do pecado no mundo. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas graças a Deus que Jesus trouxe também para nós a redenção. Vamos para o 9º tópico. Por que o pecado é universal? Veja aí que é uma pergunta mais para gerar uma reflexão, um estudo mais detalhado, porque nós já temos estudado sobre isso, não é? Como um pecado individual afetou a todos. A Bíblia diz claramente que por um homem entrou o pecado no mundo. Adão, portanto, ele foi ali o nosso representante. Então, 10.1, o pecado é hereditário. A universalidade do pecado se deve à corrupção da natureza humana. E a palavra de Deus afirma que o primeiro homem violou a vontade expressa de Deus e, por consequência, toda a vida humana se corrompeu. 10.2, o homem peca porque é pecador. Veja, mais uma repetição do que eu já falei. Lembre-se sempre daquela ilustração da macieira. A macieira não é macieira porque dá maçã. Ela dá maçã porque é macieira. Ou seja, não é o fato dela dar maçã que vai torná-la uma macieira. Ela já é macieira, então, por isso ela acaba dando o seu fruto, não é? Assim também é o pecador. Porque a Bíblia diz que éramos por natureza, veja quando Paulo diz éramos por natureza filhos da ira, ele se refere ao passado, por quê? Porque hoje, apesar de sermos pecadores, somos pecadores lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, não é? Somos pecadores lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Então é diferente de ser apenas um pecador. Claro que pecador nós continuamos sendo, mas o pecado hoje não tem mais domínio sobre nós. Nós somos libertos do poder do pecado. A posteriori, quando estivermos na presença de Deus, aí sim nós seremos libertos da presença do pecado. Então aqui tem mais algumas menções importantes, mais repetição daquilo que nós já falamos. Vamos para o tópico 11º, castigo para o pecado. Nós vemos aí que é um castigo disciplinador, não é? É um castigo disciplinador, é um castigo imediato do pecado. E aí é importante, quando a Bíblia fala do castigo imediato do pecado, tem um desdobramento importante que os irmãos devem estudar. O pecado desfigurou, diz aí no livro, desfigurou a imagem divina do homem. Não é que o pecado tirou aquilo que nós chamamos de imago Dei. O pecado não tirou a imagem de Deus no pecador, mas através do pecado, o pecador hoje ele sofre, lamentavelmente, os efeitos deletérios do pecado. Não é? Mas isso não afetou, por exemplo, o seu arbítrio. Tanto que não afetou que a Bíblia mostra que o homem, depois de pecar, ainda ele pode escolher. Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, ele disse para o povo: eis que tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Nós vemos também já, falando do Novo Testamento, aliás, antes disso, no Salmo 119, o salmista disse: escolhi, não é? Escolhi a verdade, escolhi o caminho da verdade. Veja como o arbítrio está presente. Veja também Jesus falando, não é? Lá
em Lucas 9:23, que eu mencionei, se alguém quer vir após mim, negue. Veja, se alguém, ele utiliza uma conjunção condicional. Nós vemos também lá em Apocalipse, capítulo 22, no último livro da Bíblia, no último capítulo da Bíblia, aliás, está escrito o quê? O Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser, observe, quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então o pecado desfigurou a imagem do homem, não tirou, não é? O pecado, 1.2 aqui, o pecado deu origem a um estado pecaminoso que afetou toda a raça humana. Foi o que nós já falamos aqui bastante nesta aula. O pecado produziu punições naturais e físicas na vida do homem. Sim, através do pecado surgiram as doenças e tantas outras coisas, os problemas, as dificuldades que nós temos no dia a dia, tudo isso resulta do pecado. O pecado gerou um contínuo conflito moral e espiritual entre corpo e alma de cada criatura humana. O pecado despertou a consciência do homem. O pecado trouxe ao homem a punição da morte física. É o que nós já temos falado, não é? Porque, em última análise, o pecado ele trouxe para o ser humano a morte não somente física, mas a morte em todos os sentidos. Quando a Bíblia diz que o pecado gera morte, é a morte em todos os sentidos. Então esse é o castigo imediato do pecado. Imediato. O homem morreu. Fisicamente, claro, não naquele primeiro momento, mas a partir daquele momento a morte física entrou também no mundo. Mas ali ele já foi separado da presença de Deus e ele passou a precisar ali de mediador. E Jesus é o nosso único mediador, não é? Nos tempos do Antigo Testamento havia outras formas da pessoa se aproximar de Deus, não é? Lá no tabernáculo, através do sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano lá no dia de Yom Kippur, dia do perdão. Ele entrava lá na última divisão do tabernáculo, entrava com sangue, aspergia o sangue, a nuvem da glória de Deus se manifestava, os pecados eram perdoados. Mas depois que Cristo veio, graças a Deus, o véu do templo se rasgou, diz a Bíblia, de alto a baixo, e nós temos livre acesso à presença do Senhor. Meus amados irmãos, assim concluímos a nossa aula sobre hamartiologia. Nós vamos, na próxima aula, se Deus quiser, falar de soteriologia, que é uma aula que está casada com hamartiologia. Então nós vamos entender melhor o assunto, estudando também a nossa próxima lição. Que Deus abençoe a todos. Aí estão os cursos do nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus. Você que está fazendo o curso básico de 1 ano e 8 meses, lembre-se que você pode fazer também o curso médio, depois se você fizer o curso básico, pode também fazer um curso avançado e assim ir crescendo em conhecimento. Eu aprendi que na casa de Deus existe o sábio e o sabido. O sábio é aquele que sabe que não sabe, então ele quer saber cada vez mais. E a Bíblia diz, instrui o sábio e ele se fará cada vez mais sábio. Esse é o sábio, ele quer saber cada vez mais. Agora, o sabido é aquele que lamentavelmente acha que já sabe tudo. Não, eu já sei tudo, eu não preciso fazer esses cursos aí. E ele, lamentavelmente, acaba não sabendo nada mesmo, não é? Porque ele acha que sabe. É importante que nós sempre tenhamos consciência que nós precisamos crescer. A Bíblia diz, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Crescei, diz a Bíblia, na graça e no conhecimento. Crescei antes na graça e no conhecimento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.